1 aos Coríntios 5, 7. Primeira aos Coríntios 5, 7. Se você vai encontrando que alguns aproveitam o painel, né? O painel projetou, você já dá glória. Quem vai no celular, achou, dá glória. Quem vai na Bíblia impressa, achou, dá glória. Entendeu? É bom que isso vai desenferrujando a nossa vida espiritual. Nós vamos dando um glória, glória, aleluia, glória, aleluia. E a gente não fica enferrujado, espiritualmente falando. Tá bom? Todos encontraram, vamos dizer aleluia e glória a Deus juntos, então, pode ser? Eita lá, o povo está meio com sono já. E eu fiz o café bem forte hoje para vocês acordarem. E acho que você não tomou café na entrada hoje. Deus tenha misericórdia da nossa vida. Fala conosco, Deus. Me usa para falar com os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Graças a Deus. Meus irmãos, nós hoje, né, aqueles que estavam junto no jejum dos 21 dias, tinha muitos irmãos. Ainda ontem nós trabalhamos, fomos até 7 horas da noite. O Pedrinho estava aqui, ajudando a trabalhar. Né? Ajudando não, o Pedrinho estava coordenando e tinha mais 2 que ajudavam e eu para dar palpite. Eu não ajudo, irmão, mas eu sou bom para dar palpite. Se quiser alguém para dar palpite, me chama. Eu fico olhando, eu fico torcendo para dar tudo certo e vou dando meus palpites, né, João? Eu sou bom de palpite, irmão. Não me chama para outra coisa, me chama para dar palpite. Então nós ficamos até 7 horas da noite consertando o quiosque que estava precisando de um reparo. E passamos um dia, um tempo, né? Um dia junto, conversando, dando risada e trabalhando. E achei interessante que na hora do almoço, aliás, na hora do almoço, nosso fornecedor oficial de refeição tirou folga ontem, porque estava vendendo ovo de Páscoa, né? Vendeu bem, Mirella? É. Tem ovo ainda sobrando lá ou não? Se alguém quiser comprar ovo hoje, tem ou não tem? Não tem. Não tem, irmão. Com a Mirella não tem. Não sei com a Andressa, que também vende, né? Não sei, não chegou nenhuma mensagem. Mais alguém aqui que está vendendo ovo de Páscoa? Não? Bom, graças a Deus vendeu tudo, né? Aí vamos pedir a refeição. E aí vem a refeição. A hora de fazer a bebida, resolver a bebida. Um não está bebendo refrigerante, outro não está bebendo suco. Aí depois, pro café da tarde, ninguém comendo pão. Eu achei tão bonito de ver. Falei, porque não foi a primeira vez. Isso aconteceu ontem com o pessoal que estava ajudando a trabalhar no quiosque. Mas já no decorrer da semana eu tinha precisado da ajuda de alguns jovens que me ajudaram. E na hora do lanche também, mas eu não estou comendo isso, eu não estou comendo aquilo. Aí você tem que se virar nos 30 para atender aquilo que eles estavam ou não comendo. Aí no domingo passado, após o culto das 8 da noite, das 7 da noite, nós fomos comer algo também, foi a mesma dificuldade, porque um não estava comendo isso, o outro não estava comendo aquilo, e foi uma luta, né? Porque eu achei tão joia, porque nós não ficamos aqui pegando no pé do irmão, você tem que fazer o jejum, nós convidamos. E pelo que eu vi, muita gente aderiu ao jejum, muita gente. Eu fico feliz, por quê? Porque eu sei que Deus vai responder a fé do irmão, a fé da irmã. E hoje quem está no culto da manhã já entrega o jejum agora de manhã.
Quem vem no culto das 10, entrega no das 10. Quem vem no das 19, entrega às 19. Por exemplo, eu já estou entregando meu jejum de lanche. Se quiser me pagar um lanche no almoço, irmão, eu já estou tomando posse do X-Egg. Ok? O Luiz estava doido também. Quando que vai acabar o jejum? Filho, calma, que daqui a pouco acaba. Bom, enfim. Por que o senhor está falando isso, pastor? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver com o que nós acabamos de ler. Livrem-se do fermento velho. O fermento velho está falando das velhas práticas, da nossa velha natureza, da nossa vida antes de Jesus. O irmão, a irmã já entendeu. Nós comemoramos a Páscoa, nós comemoramos o Natal, nós comemoramos porque na Páscoa nós celebramos a ressurreição de Jesus, mas antes mesmo da ressurreição de Jesus já era comemorada a Páscoa, quando o povo esteve no Egito durante 400 anos, e mediante o poder de Deus, o povo foi libertado do Egito, da escravidão do Egito. Então ali é celebrada a primeira Páscoa, quando o povo sai da escravidão do Egito, com a morte do primogênito de todo egípcio. Você conhece a história. Após a 10ª praga, o povo de Israel ele sai do Egito, e ali é comemorada a Páscoa. A Páscoa quer dizer passagem. O povo passou, a escravidão passou, a dificuldade passou, o choro, o pranto passou. Poxa vida, irmão, está duro de dar um glória aí. Estou liberando para você a palavra profética, o que você não está catando aí. A Páscoa é comemorada o momento adverso que passou. Você pegou, agora você pegou, aleluia. Oxe, eu estava começando a ficar preocupado. Então, a Páscoa é isso. Claro que na Páscoa nós aproveitamos e comemos ovo de Páscoa. Eu ganhei ovo de Páscoa, a Mirella mandou lá. Comi uma boa parte, a outra parte a Márcia comeu. Não teve o que fazer, irmão. Ela achou, eu escondi no fundinho da geladeira lá. Sabe quando você esconde bem no fundinho, põe um pote de margarina na frente, para ninguém achar? Eu não sei como que ela achou, só sei que ela achou. Então a gente acabou dividindo o ovo de Páscoa, vamos comendo. Então nós comemos ovo de Páscoa, comemos chocolate. Não é pecado, pelo menos nós não temos esse entendimento de ser pecado. Agora, nós não podemos esquecer que a Páscoa, ela marca a passagem de uma vida na escravidão, na dificuldade, na prática do pecado, para uma nova vida em Cristo Jesus. Isso nós não podemos esquecer. Então começa lá atrás, no Egito, quando o povo é libertado da escravidão e agora vai em direção à terra que mana leite e mel, e chega até nós hoje. Só que quando chega até nós, a comemoração, a aplicação se dá por quê? Porque aquele povo na escravidão no Egito era uma figura da nossa vida no pecado, da vida da humanidade no pecado. Então, Deus levanta Moisés, e o Moisés é um tipo de Jesus. Moisés, ele não é Jesus, ele é um tipo de Jesus. Ele é uma figura levantada para fazer entender. Vai chegar uma hora que vai aparecer alguém parecido com esse, mas muito maior do que esse, que vai libertar não alguns, vai libertar todos. Moisés, ele conseguiu, sendo usado por Deus, libertar alguns. Ele libertou o povo de Israel ali da escravidão no Egito. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele libertou a humanidade toda. Então Moisés era apenas uma sombra de Jesus que viria para libertar a humanidade. É importante nós entendermos isso daí. Páscoa significa passagem. Passagem
de uma vida na escravidão, no pecado, nas dificuldades que o inimigo oferece àquela pessoa que não tem Jesus como seu Salvador e Senhor, passagem para uma nova vida em Cristo Jesus, como foi também falado pela Patrícia no início desse culto, onde nós temos um bom pastor que não deixa nada nos faltar. O texto diz assim, livrem-se do fermento velho. Livrem-se do fermento velho. O texto está, se você fizer a leitura da primeira carta aos Coríntios, vai falar das impurezas, de uma vida complicada. Se você fizer a leitura a partir do verso 1, vai ver que Paulo está conversando com a igreja em Corinto para falar, olha, é o seguinte, vocês já foram libertados por Cristo. Vocês já foram libertados. Vocês já receberam a salvação, a redenção ou a remissão. Vocês foram resgatados. Vocês estavam nas trevas, no caminho da perdição eterna. Mas Jesus foi lá e resgatou vocês. Diga amém. Porque essa era a nossa condição também. Então Paulo está conversando com a igreja em Corinto. Ele está dizendo assim, vocês foram resgatados. Agora é importante que vocês livrem-se do fermento velho. E é aí, irmão, irmã, que nós tomamos o cuidado, porque, lógico, não queremos chatear ninguém, atacar ninguém, ofender ninguém, mas nós não podemos deixar de pregar. Tem que ser pregado a palavra de Deus. É por isso que às vezes a gente conversa e às vezes fala, meu Deus do céu, porque muita gente é muito religiosa e na sexta-feira santa, por exemplo, a sexta-feira da paixão, a sexta-feira, como costuma dizer, né, cada um fala de um jeito, às vezes a pessoa, ela não come isso, ela não come aquilo, ela guarda aquilo outro, ela nem trabalha, nem se mexe, o restante dos dias do ano ela está fazendo o que não é para fazer. Até, não lembro onde nós estávamos, já lembrei o lugar, passaram algumas pessoas carregando uma cruz, você já deve ter visto essa imagem em algum lugar, aí alguém falou, estão indo para Pirapora. E me perguntaram, mas por que ir para Pirapora? Porque tem gente que paga a promessa em Pirapora. E meu pai, coitado, meu falecido pai, uma vez ele foi para Pirapora. Mas ele falou da dificuldade. Ele contou que a turma vai, não são todos, né, irmão? Claro. Mas uma boa parte, tudo que é bar que tem no caminho, para tomar uma. Está indo pagar a promessa e está chegando belbadinho lá para pagar a promessa. É meio contraditório. Porque a Bíblia diz, não embriagueis. É a Bíblia que diz. Mas esse é um outro assunto. O que eu quero dizer em Natal, ou no Natal, né, não na cidade de Natal, mas na época do Natal, na Páscoa, muita gente se veste da sua religiosidade. Passou a data comemorativa, ela tira a capa da religiosidade. Paulo está dizendo isso para a igreja em Corinto. Livrem-se do fermento velho. Livrem-se da roupa da religiosidade. Livrem-se disso. Livrem-se das práticas de outro tempo. Livre-se daquilo que leveda, que altera a massa. Altera, ele fala, para que sejam massa nova, sem fermento, como realmente são. Nós fomos alcançados por Jesus. E a Bíblia diz assim, aquele que está em Cristo é uma nova criatura.
E eis que tudo se fez, e as coisas velhas ficaram para trás. Não é pensamento do pastor, é Bíblia. É Bíblia. Paulo, com outras palavras, ele está dizendo isso. Você foi alcançado por Deus. Não foi você que aceitou Deus. Foi Deus que te aceitou. Foi Deus que te buscou. Foi Deus que te tocou. Foi Deus que, de alguma forma, Ele preparou alguma situação para que você pudesse entender que Ele te ama e Ele tem um plano, um projeto na sua vida e através da sua vida. Isso foi Deus. Não foi você. Ah, não, é porque eu fui lá, tal, eu ouvi, Não, irmão, não foi. Não se engane com isso, não se engane. João 15:16 diz: não foste vós que me escolhesse, antes eu vos escolhi a vós outros, e vos nomeei, para que vades e deis, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, recebam. É chave de vitória, é chave para ter resposta na oração. Então Deus nos alcançou. E para cada um de nós Ele tem algo específico, para você, irmão, que está me ouvindo aqui. Irmã, você que está me ouvindo aqui. Para você. Ontem a Nicole e a... Fugiu. Heloísa. A Nicole e a Heloísa cantaram aqui, hein? Eita, Laia. Que Maria, Três Maria, sei lá o nome daquela dupla de irmã lá. É Nicole e Heloísa. Cantaram. E que Deus abençoe, que elas desenvolvam servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Cantaram aqui. Deus tem um plano, um propósito, um projeto na vida de cada um. Você que está me ouvindo, você está me ouvindo, você tem que saber, Deus tem um plano na sua vida. Qual que é o plano? É só você ficar pertinho dele, que você vai ouvir a voz dele e vai entender o que ele quer fazer na sua vida. É só... não, pastor, é que eu não sei pregar. Não, mas saber pregar é o que menos importa. Porque antes de pregar tem outras tantas coisas para ser feito. Não é pregar, não se preocupa com pregar. É estar na disposição. Opa, pera lá. O que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim? Livrem-se do fermento velho. Com outras palavras, aquilo que nós, porque eu estou junto nessa conversa, aquilo que nós fazíamos antes de conhecermos Jesus, agora que nós conhecemos Jesus, nós não fazemos mais. E se fazemos, é porque ainda estamos encontrando alguma dificuldade para reorganizar a nossa vida. Mas já entendemos que não faz parte mais da nossa vida. Já entendemos. Isso aí não serve. Serviu até ontem, agora já não serve mais. É o que Paulo estava falando com a igreja lá em Corinto. E é o que Deus está falando com cada um de nós hoje aqui. Pastor, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Tenho uma boa notícia para te dar. Você não é Gabriela e nem Gabriel. Você não vai morrer do jeito que você nasceu. Não vai. Te garanto, porque Deus te encontrou. Só por isso. Se Deus não tivesse te encontrado, a conversa era outra. Mas Ele te encontrou. Então Ele está trabalhando na sua vida. Alguns vão entender, vão aceitar e vão colocar em prática rapidamente, outros vai ter um pouco mais de tempo. Isso é o que menos importa, porque a Bíblia ensina para nós, Eclesiastes 3, há um tempo determinado para cada coisa. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de colher. Tem o tempo certo para cada coisa. O importante é nós olharmos assim, ó. Aqui no meio do versículo, cadê? Está aqui, ó. Como realmente vocês são. Como que nós somos? Nós somos sem fermento.
nós somos sem fermento. O fermento, ele leveda a massa. O fermento, ele altera a massa. O fermento faz com que a massa fique diferente daquilo que ela estaria no seu estado original. Fermento é uma figura usada para ensinar a respeito do pecado, da prática do pecado, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que nos afasta de Deus. Então ele diz assim, vocês são massa nova, diga amém. E tem umas massas aí, irmão, tem bisnaguinha do seu lado, mas tem pão francês. Vê se está pertinho de você, vê se tem um pão francês ou uma bisnaguinha. Não, pastor, perto de mim tem uma bengala. Quem come bengala aí? Quem já comeu bengala? Aleluia, bengala, é gostoso. Não, pastor, perto de mim tem uma broa. Quem gosta de broa? Oh, aleluia, a broa é gostosa, hein? Com aquele pozinho de fubá em cima ainda, aleluia. Um leite com café bem quentinho, uma margarina bem geladinha. Diga aleluia, diga graças a Deus. Pastor, eu estou no jejum do pão, faz 21 dias que eu não como pão, mas tá passando. Daqui a pouco você come seu pãozinho. Irmão, é isso. Cada um é um tipo de massa. Cada um é um tipo de massa. Acho que fica fácil da gente entender assim. Nenhum de nós somos iguais, mas para cada um de nós há a unção de Deus na nossa vida para nos fazer massa nova. Massa nova. Aí eu vou concluir o versículo e vou fazer a oração com você. Não vou alongar na conversa, porque eu sei que alguns ainda vão viajar, outros ainda vão para o supermercado para preparar o almoço, outros vão para a casa do familiar. Eu sei, então eu não vou alongar a conversa. O final do versículo diz: pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Quem? Para não ficar dúvida, quem é o nosso Cordeiro Pascal? Cristo. Lá, para o povo sair do Egito, foi passado no umbral ou no patente da casa, né? O umbral, o patente é a mesma coisa, para facilitar a compreensão. No umbral foi passado sangue de um cordeiro. A casa que tinha a marca do sangue do cordeiro, na entrada da casa, na porta da casa, o anjo da morte não entrava. A casa que não tinha o sangue do cordeiro passado na porta, o anjo da morte entrou. Lá atrás, aqui, quando eu estava falando com você de Moisés e do povo no Egito, lá atrás, o cordeiro morreu. O cordeiro morreu. Qual cordeiro? Os cordeirinhos que eles iam criando e deixavam separados exatamente para sacrifícios. Aquele cordeiro era um animal que morreu. No Novo Testamento nós vemos dizer assim, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está falando de quem? De Jesus. Lá atrás, o cordeiro animal. Aqui na frente, Jesus, o Filho de Deus que se fez homem e habitou entre nós. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Lá atrás, na casa que tinha sangue na porta. Não é bem na porta, né, irmão? Você tem que entender que é no patente. Se eu falar na porta, alguém ouvir na porta, vai falar, o pastor está ensinando errado, porque não é na porta. É no patente, no umbral, aquilo que sustenta a porta. Na porta, no umbral. A casa que tivesse o sangue no umbral, ela teria vida lá atrás. Hoje, a casa que tiver a marca do sangue de Jesus tem vida. Aleluia! Se na sua vida há a marca do sangue de Jesus, então você tem vida.
Se sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, o sangue de Jesus, ele está produzindo uma marca, é porque você tem vida eterna. Pastor, que eu quero tanto que essa bênção alcance a minha família. Seja você a ferramenta usada por Deus na sua casa, como se fosse um umbral. Começou por você, mas a partir de você, todos os seus demais familiares conhecerão Jesus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Bata a palma, mas bata a palma agradecendo a Deus. Isso é importante nós pensarmos juntos. Nós merecemos, sim ou não? Não merecemos a salvação, mas Ele nos salva. Nós merecíamos o quê? Condenação, mas Ele não nos condenou. Ele morreu por nós. Isso é a graça. O que nós merecíamos, Ele não nos deu. O que nós merecíamos, Ele tomou para Ele. Não merecíamos o céu, Ele está nos dando o céu. Merecíamos condenação, Ele tomou a condenação por sobre a vida dele. É o Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Ele morreu por nós na cruz. Ele derramou o sangue dele na cruz. Por isso que o sangue de Jesus é derramado. E na sexta-feira santa, né, como costuma falar, fala da crucificação de Jesus. Por isso que nós cristãos não podemos e não devemos embarcar em algumas conversas que sugerem até mesmo que Cristo não foi crucificado. Cristo foi crucificado. Se tem algum Cristo, porque vieram muitos Cristos no meio do caminho, aliás, tem um que até hoje ele se atende por Henri Cristo, que você conhece, né? Você já deve ter ouvido falar, ou visto, sei lá. Vieram muitos Cristos. Se não é crucificado, não é Cristo, irmão. Cristo foi crucificado. O sangue dele foi derramado. O sangue de Jesus foi derramado. Por quê? Porque precisava do sangue, para que o sangue fosse aspergido sobre a minha e sobre a sua vida. Se não tivesse o sangue, não teria salvação. Lá no Egito, se não tivesse sangue, não tinha salvação. Onde teve salvação? Onde tinha sangue. Onde tinha sangue no umbral, tinha salvação. Onde não tinha sangue, não tinha salvação. Essa é a Páscoa. Essa é a Páscoa. Comemoramos com chocolate, porque o chocolate ajuda a adoçar ainda mais a nossa vida. O chocolate adoça a vida por um dia, por 2 dias, mas Jesus Cristo adoça a nossa vida por inteiro. Aleluia. É por isso que nós devemos. Tem gente que não comemora, tem gente que fica irritada. Onde já se viu comemorar a Páscoa? Onde já se viu comemorar Natal? O Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus, mas não foi em dezembro. Não foi em dezembro, é verdade. Quando que foi ao certo, exatamente? Ninguém vai saber precisar quando foi exatamente, ninguém. Então se comemora em um dia. Comemoramos o nascimento do nosso Salvador. Aqui nós estamos comemorando a ressurreição do nosso Salvador. Ele morreu, ele foi sepultado, semelhante a outros tantos líderes. A diferença de Jesus para todos os demais, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Todos os demais continuam na memória dos seus seguidores, mortos, enterrados. E alguns nem se sabe onde está ao certo a ossada. Jesus está vivo. Mais do que está vivo, ele está dentro dos seus seguidores. Aleluia! É o Emanuel, o Deus conosco. Ele está aqui agora. Você não tem que ir na sepultura procurar Jesus, porque Jesus está aí dentro de você, na pessoa do Espírito Santo.
É só essa a diferença, irmão. Não tem outra diferença. Se alguém pedir, mas qual que é a diferença? A diferença é uma só. Jesus morreu, mas ele não ficou na sepultura. Ele ressuscitou e hoje ele habita dentro de nós. Está aqui, ó. Vou concluir a reflexão com você. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Ele morreu por nós. Por isso que nós não nos sacrificamos. Por isso que nós, quando jejuamos, nós não fazemos, não, vou fazer um jejum bem pesado, bem difícil para me sacrificar por Senhor. Não precisa disso, irmão. Não é essa a ideia do jejum? Se você tem essa ideia de jejum, repagine aí a sua mente. Não é essa a ideia. Não, quanto mais difícil, melhor. Não, não é, irmão, não é. Não é essa a ideia do jejum. A ideia do jejum é você se abster de algo, porque você está num propósito com Deus, e mediante essa abstenção de algo, você estará sensibilizado à voz de Deus. Essa é a ideia do jejum. Por isso que é importante você jejuar e orar. Você jejuar e ler a Bíblia. Não estou comendo lanche, mas também não está orando, não está lendo a Bíblia, não está ouvindo reflexão, não está participando de meditação, não está participando, está só passando fome, mais nada, não está fazendo mais nada, só está passando fome. O jejum, ele não tem a característica, não tem o propósito punitivo. Não, porque eu vou dobrar meu joelho no milho, porque eu quero... Irmão, não precisa dobrar no milho. Se você tiver um tapetinho, aliás, para você dobrar o joelho, pode dobrar o joelho, que não é pecado. Não é. E se você não for dobrar o joelho, for orar sentado, for orar em pé, Deus vai ouvir sua oração do mesmo jeito. Do mesmo jeito, a Bíblia diz que Ele não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. Mas e o sacrifício que eu tenho que fazer por Ele, pastor? O sacrifício quem fez foi Ele por nós. O nosso sacrifício por Ele é esse. Você sair da sua casa, levantar cedo. Alguns têm o hábito de vir para o culto da manhã, vem cedo para o culto. Tem alguns que chegam meio dormindo ainda, que se não tiver o diácono, a diaconisa para abrir a porta, ela dá a cabeçada no vidro. Tá tudo bem, esse é o seu sacrifício. Alguns vêm para cá, vão acordar lá para as 10h30, mais ou menos. É aí que a pessoa está acordando. Esse é o seu sacrifício, irmão. Você sair da sua casa, sair de onde você mora e vir para o templo. É esse sacrifício que Deus espera de você. Você pegar a sua Bíblia, você separar 10 minutos do seu dia, porque às vezes nós ficamos 5 horas em rede social. É 10 minutos em cima de um texto bíblico, lendo, refletindo, pensando. Esse é o sacrifício que Ele espera de nós. O sacrifício que Ele espera de nós é que nós façamos uma oração de 5 minutos, que seja. Não dá para orar 4 horas por dia, não tem problema, mas pelo menos 5 minutos você ali orando e falando com Deus. Você está entendendo, sim ou não? Ele não quer que a vida cristã para você seja um peso. Ele não quer. Aliás, Ele disse assim, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se Ele falou que Ele vai aliviar, e a minha vida está um peso, quem errou na fala? Ele, ou de repente a igreja que eu frequento, que na minha vida cristã está pesada? Quem que estava errado? Ele ou a igreja? Você está entendendo, sim ou não? Ele falou, eu vou aliviar você. E por isso que eu pego sempre no seu pé aqui, e eu estou pegando mais uma vez no seu pé, para tomar o cuidado com a religião. Porque a religião, muitas vezes, ela se torna um peso no ombro da pessoa. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro, você não pode nem sorrir, você tem que estar sempre com cara de quem foi batizado no tanque de limão. Meu Deus, mas para que isso? Que chatice que é ser crente. Não quero ser crente desse jeito.
E tem gente que não quer ser crente porque o familiar que é crente é um chato. É um familiar que não tem noção das coisas. E ele tudo, o sangue de Jesus tem poder. O Senhor te repreenda. Meu Deus do céu, não fala da salvação, não fala do amor, não fala do perdão, mas tem uma palavra de condenação sempre na ponta da língua. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso. O meu jugo é suave e o meu fardo é o quê? Se para você ser cristão, irmão, nem vou usar o termo crente, que crente diz a Bíblia até o diabo é. Se para você ser cristão está pesado, é porque alguma coisa fora da Bíblia você está fazendo. Alguma coisa. Ah, pastor, a minha vida está pesada. Com todo respeito, eu quero dizer, podemos sentar e conversar se você quiser. Alguma coisa está fora do lugar. Porque a vida em Jesus, ela não é pesada, ela é leve, ela é gostosa, ela é agradável. Eu não tenho sossego, eu vou de cedo até de noite, para cá, para lá, fazendo isso, fazendo aquilo, eu não tenho sossego, irmão. E você quer que eu fale uma coisa? Para mim é uma diversão. Para mim é uma alegria. É uma alegria. Sexta-feira, eu tinha acabado de chegar na casa da minha mãe. Fui fazer a compra. Não, sexta não, ontem. Sexta foi a bênção do Calvário. Ontem, fui fazer a compra para ela. Cheguei em casa, eu estava descarregando as coisas para ela, aí já tinha gente me procurando. Ô, pastor, ela falou, ô, nenê. Ela fala nenê para mim. Acho que eu tenho essa carinha de nenê. Você é nenê também, né? Você não tem carinha de nenê. Eu tenho, ele não. Ela fala, nenê, você não tem sossego também, né? Eu falei, não, mãe, é assim, não tem problema. Outro dia alguém falou, pastor, o dia que o senhor não tiver ocupado, falei, o dia que eu não tiver ocupado, eu não sirvo para ser pastor seu mais. Eu não quero ter um pastor desocupado. Eu quero ter um pastor ocupado. Porque Deus, Ele ocupa pessoas ocupadas. Pessoa desocupada quer dizer, geralmente, que ela está se escondendo da ocupação. E Ele respeita o esconderijo que a pessoa escolhe. Então, se você, e eu acredito que você não é uma pessoa que se esconde da ocupação, mas se você está me ouvindo e está entendendo a conversa, eu finalizo falando assim, ó, sacrifício foi feito por que nós, irmão. Fiquei 2 horas aqui falando com você, vou ter que começar tudo de novo. O sacrifício já foi feito por Jesus. Para nós, viver em Cristo deve ser uma diversão, uma aventura. Para nós é isso daí. Se não estiver sendo assim, irmão, vou repetir o que eu já falei, com todo respeito, mas vou repetir. Alguma coisa está fora do lugar. Quem dirige aí? Deixa eu ver. Dirige carro mecânico, não automático. Quem está acostumado com carro mecânico? Você coloca a marcha lá. Você tá numa subida, você coloca a 4ª marcha, o carro fica como? Fica ou não fica? Quer dizer que aquela marcha, quer dizer que aquele carro está pesado para aquela marcha. Você troca de marcha, põe a 3ª, põe a 2ª. Às vezes é preciso pôr até a 1ª. Aquilo que estava pesado fica leve. É isso, irmão. Vida em Cristo é assim. Se não for assim, tem coisa errada. Tem coisa errada, irmão. E aí eu vou dizer para você. Último exemplo, eu finalizo a conversa. Falei já que eu ia finalizar faz 10 minutos, né? Último exemplo. Você está indo para São Paulo. Em vez de ir para São Paulo, você pega a pista e está indo na direção de São Pedro. São Pedro é para cá, São Paulo é para lá. Você vê que você está no caminho errado. Alguém te avisa que você está no caminho errado.
e você sabendo que está no caminho errado, você vai continuar indo para o caminho errado? Sim ou não? Então pronto. Finalizo a conversa aqui. Você está em Cristo. Se a sua vida em Cristo está pesada, é porque alguma coisa está fora do lugar. É importante ajustar. Se você sabe que alguma coisa está fora e é necessário ajustar, você vai seguir em direção a São Pedro se você quer ir para São Paulo? Entendeu a comparação que eu fiz, sim ou não? Se você sabe que tem coisa que precisa ser ajustada, ajuste, irmão. Que você vai ver que vai ficar ainda melhor. Chega de conversa, né? Vamos ficar em pé. Bata a palma com alegria, com força. Obrigado. É a nossa Páscoa, irmão. Isso é a nossa Páscoa. Isso é a Páscoa. É a passagem de uma vida pesada, de uma vida de dificuldade, de uma vida de tristeza, de dor, de marcas, de mágoa, de vergonha, de humilhação, para uma nova vida em Jesus. Agora uma vida vitoriosa, porque a Bíblia diz que todo aquele que está em Cristo é muito mais do que vencedor. Tem dificuldade, sim ou não? Sim, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Quero orar com você. A minha oração por você será a seguinte: que a sua vida seja divertida, prazerosa, agradável em Jesus. Que seja assim a sua vida em Jesus. Que nenhum dos que estão aqui ou os que estão online conosco, nenhum tenha uma vida pesada, uma vida chata, uma vida... Ninguém. Para todos nós, a vida em Jesus seja agradável, seja uma aventura. Cada dia uma aventura. Quem já foi em parque de diversão? Quem já foi na montanha-russa? Aleluia. Parece que na subida é tão gostoso na montanha-russa. A hora que desce, parece que o diabo está empurrando o carrinho, não parece? Miserável, já entrou na montanha-russa, está empurrando o carrinho. A vida em Jesus é uma diversão, irmão. Escute o que eu estou falando. Escute, eu estou falando de coração, para que você possa curtir a sua vida em Jesus. Meu Deus, obrigado pela Páscoa. A Páscoa, ela é uma data tão importante para tantos irmãos, nossos irmãos, porque para muitos é o período que eles mais vendem. E nós queremos que a empresa deles vá bem, a vida profissional deles vá bem. Então, obrigado, porque na Páscoa é o momento em que eles têm as entradas multiplicadas. Eu fico muito agradecido ao Senhor por ouvir como, por exemplo, a Mirella, que não tem mais ovo de Páscoa. O que tem já foi vendido, o que foi feito já estava encomendado. Não tinha mais tempo para fazer mais ovo. Eu fico feliz, Deus. E eu quero que essa bênção ela seja manifesta na vida de todos aqui dentro desse templo, daqueles que nos acompanham através da transmissão, meu Pai, em nome de Jesus. Mas, meu Deus, em nome de Jesus, a Páscoa não pode ser resumida a doce, a chocolate. A Páscoa ela vai muito além disso, porque a Páscoa marca para nós a passagem de uma vida marcada pelo sofrimento para uma vida de vitória. Em Cristo nós somos vencedores. E eu quero te agradecer porque Jesus morreu por nós. O sacrifício que nós fazemos é pegar o carro e muitas vezes gastar 1 litro de combustível, quando muito 2 litros de combustível, que dá aí 10, 12 reais para vir para o templo. Esse é o nosso sacrifício. Para muitos é um sacrifício tão grande, meu Deus, mas é o sacrifício. Esse é o sacrifício. Nós saímos da nossa casa cedo, alguns pegam ônibus, outros vêm de Uber, outros vêm de carona, outros vêm a pé. Esse é o sacrifício. Pegar a Bíblia e ler a Bíblia
um período de tempo, um período curto muitas vezes, orar, é esse sacrifício. Às vezes, falar de Jesus para alguém, em outras vezes, pôr a mão na cabeça de alguém, orar e ministrar saúde. É esse sacrifício, Deus. E graças ao Senhor, porque isso tudo é uma diversão. O Senhor sabe que quando eu falo que a minha vida, que não é tranquila, mas ela é prazerosa. Eu tenho minha vida em Cristo como uma diversão, como uma alegria que o Senhor me deu. Que essa mesma alegria, esse mesmo prazer que eu tenho, e o Senhor sabe que eu tenho, meu irmão e minha irmã também sinta. Em nome de Jesus. Bata a palma para Jesus.